Aristóteles era fascinado por como a realidade funcionava. Desde o movimento da natureza ao nexo de causalidade existente entre todas as coisas, chegando a formular a filosofia primeira que buscava sustentar o princípio primeiro de todas as coisas, ou seja, o motor imóvel, chamado posteriormente pelos cristãos de Deus. Vamos verificar dois ensinamentos éticos de Aristóteles. Primeiro, a felicidade está na virtude, justa medida. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles se deu a tarefa de identificar os fatores que levam as pessoas a ter uma vida boa ou não. Esse livro é profundamente atual e nele se encontram paradigmas insuperáveis. Ele percebeu que todas as pessoas felizes têm em comum uma espécie de excelência na vida ou nas ações. Ele propôs que devemos nos concentrar em identificar quais são as ações chamadas de virtudes para que possamos estimulá-las em nós. Aristóteles concentrou-se em 11 virtudes: coragem, temperança, liberalidade, magnificência, respeito próprio, paciência, veracidade, humor, amizade, modéstia. Aristóteles também observou que cada virtude parecia estar entre dois vícios, entre a falta e o excesso. É o que ele chamou de justa medida, entre dois extremos de caráter. Por exemplo, no livro 4 da Ética, Aristóteles observa o modo como as pessoas são melhores ou piores ao conversar. Saber como manter uma conversa é um dos ingredientes chaves de uma vida feliz. Aristóteles reconheceu que algumas pessoas erram nisso por não possuir um sutil senso de humor. A pessoa entediada, alguém que é inútil para qualquer tipo de interação social porque não contribui com nada e se ofende com tudo. Porém, outros levam o humor aos extremos. O bobo não resiste a uma piada e não poupa nem ele mesmo, nem qualquer outra pessoa, desde que ele possa dar risada e dizer coisas que um homem educado jamais sonharia em dizer. Então, a pessoa virtuosa é a que está na justa medida entre os dois extremos, nem ranzinza, nem zombador, mas espirituoso e discreto. É difícil mudar um comportamento, mas a mudança é possível. Virtude moral é resultado de hábito, diz Aristóteles. Segundo tema, guiar-se pela sabedoria prática, frônesis. Sendo o meio termo a preferência nem pelo excesso nem pela falta, para isso é necessário deliberar bem, ou seja, é necessário que a pessoa seja dotada de sabedoria prática, que em grego é frônesis. O objetivo do saber prático é atingir a felicidade. A pessoa deve ser guiada pela frônesis através da deliberação de uma escolha para chegar à virtude ou excelência. A frônesis é uma virtude que faz com que o ser humano possa calcular por meio do raciocínio sobre o que é bom e útil para uma vida feliz. A frônesis não é uma arte, nem uma ciência, mas é um estado habitual verdadeiro, raciocinado, que dirige a ação do ser humano e tem por objetivo as coisas boas e más para o homem. Para que o ser humano possa ter ações excelentes, ele precisa compreender as finalidades das ações e saber se os meios para alcançá-las são os mais aptos. Por exemplo, se eu desejo num prazo de 1 ano estar fluente em uma nova língua, ou desejo nessas próximas férias ler pelo menos 3 livros, preciso calcular os meios para isso, ou seja, preciso estudar todos os dias 1 hora dessa língua e colocar uma meta de 40 páginas por dia durante as férias. Assim conseguirei alcançar os meus objetivos. A felicidade não está em falar uma nova língua ou ler mais livros, mas ser virtuoso, ser fiel ao propósito, pensar como realizá-lo, escolher de realizá-lo, criar um hábito, que é o exercício diário. Para isso, preciso ter em mente que para alcançar algo maior, preciso renunciar a uma felicidade momentânea, como deixar de jogar videogame, não assistir uma nova série no Netflix ou evitar de olhar o feed do Facebook por 30 minutos.